Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha, isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia. E claro que sim. Eu acho que o Grêmio Mas ganhou a Libertadores assim. Ganhou a Libertadores assim, mas ao mesmo tempo é garantia de que o Grêmio vai ganhar a Libertadores todo ano? Claro que não. E aí, se ele escorrega no Brasileiro, ele fica fora da Libertadores com o timaço que ele tem. Não é um desperdício? Então, pra que poupar? Então, o Grêmio, o que talvez precise fazer? Um trabalho, uma reavaliação do departamento de preparação física, do departamento médico do Grêmio, para fazer um estudo em relação ao elenco, aos jogadores, e ver o porquê que alguns atletas não têm aguentado um ritmo mais intenso nessa reta final, para disputar 2 ou 3 competições em alto nível e, obviamente, tentar no final do ano garantir uma taça de suma importância. Porque se você dá só um tiro, como o Grêmio faz na Libertadores, ele está arriscado a terminar o ano sem essa taça e ainda perder outras oportunidades em que ele era tão favorito quanto. Não é que o Grêmio não é favorito no Brasileiro e fala assim, larguei o Brasileiro, não vou jogar aqui o Brasileiro porque eu não vou ganhar e eu vou jogar Libertadores. Não é isso. O Grêmio é favorito a tudo. Quando você vai iniciar uma competição, qualquer uma no Brasil, Copa do Brasil, Libertadores e em especial o Campeonato Brasileiro, você aponta quais times favoritos? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, às vezes o Corinthians, às vezes o São Paulo. Palmeiras que ganhou o Brasileiro ano passado e ficou muito perto de chegar à final da Libertadores usando 2 times. Usando 2 times, poupando de certa forma também. Mas é o que aconteceu. Por isso que eu acho que, desculpa te interromper rapidamente, por isso que eu acho que não há fórmula certa. O Jorge Jesus pensa assim, independentemente dele ganhar agora ou não, se ele não ganhar agora, ano que vem ganha, mas enfim, é o jeito dele pensar, é o jeito que o Flamengo escolheu para atuar agora. Pode dar certo ou não. O Grêmio tem uma forma diferente de pensar. É certo ou errado? Em 2017 deu certo. No ano passado não deu certo. Não chegou à final e não ganhou o Brasileiro. Esse ano, será que vai dar certo? O Palmeiras, ano passado, tinha 2 times. Poupava um, jogava com o outro. Deu certo no Brasileiro. Esse ano, provavelmente não vai dar certo em nada. Então, na minha visão, Abel Neto não tem a fórmula certa. Depende do elenco que você tem, das peças que você tem, ou não. O Palmeiras, ano passado, ele tinha 2 bases diferentes, mas as estrelas jogavam, né? Dudu jogou, o Willian jogou, o Everton jogou, o Felipe Melo jogava, os 2 jogos, né? Então, assim, o Palmeiras, apesar de ter um elenco recheado, ou no caso numeroso, não vou nem dizer recheado, mas numeroso, as principais estrelas estavam nas 2 competições. O Dudu jogou praticamente tudo. É a mesma coisa, o Cebolinha não está jogando hoje, óbvio, né? Mas se ele fosse do Palmeiras, talvez jogasse, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado para a gente fazer essa análise de que ganhou com o time reserva, porque alguns times reservas ganham também com peças importantes. Você vai colocar 3, 4, 5 jogadores diferentes, mas outros 5 estão lá também atuando nas 2. Que é mais ou menos o que o Flamengo tem feito. O Flamengo tem mesclado um pouco desse elenco no Campeonato Brasileiro, mas ele tem 2 coisas que são vantajosas. Ele tem um técnico que conseguiu encontrar um padrão de jogo de intensidade com competitividade e, ao mesmo tempo, bons jogadores para isso. Então, o Flamengo troca um por outro e tem, depois que principalmente a Copa América passou, se reforçado muito bem e esses reforços hoje fazem diferença. O Flamengo tem 2 laterais de excelência mundial. Felipe Luiz e o Rafinha hoje jogariam em qualquer time do futebol europeu. Qualquer um. O Rafinha, por exemplo, não estava no Bayern até o ano passado. O ano passado não, até 6 meses. Saiu por opção. O Bayern ofereceu uma possibilidade de renovação que ele não quis. Depois ele teve outras propostas da Internacional, etc e tal. O mercado dele, altíssimo, mercado de Champions League. O Felipe Luiz até ontem era o lateral principal de uma das equipes que mais tem competido no futebol europeu com o Atlético de Madrid. Me fale um time no mundo com 2 laterais tão pesadas como essa. Laterais de seleção brasileira. Aliás, o Rafinha, para mim, não ter ido para a seleção recentemente é um absurdo. O Felipe Luiz foi titular de Copa do Mundo. Fez uma Copa melhor que a do Marcelo. Quando entrou, resolveu. E quando saiu do time, o Brasil, sentiu. Então, assim, o Gerson, que muita gente tinha dúvidas, voltou um jogador tático, completo, tem sido uma peça absurda no Flamengo. O Arrascaeta, que era banco no primeiro semestre, olhem só, era banco do Abel. Hoje o Arrascaeta é um jogador que mais tem participado tanto de gols como de assistência, assim como o próprio Bruno Henrique no Santos, que no ano passado ele
o Rodrigo Góes e o Gabigol no trio de ataque, terminou em 10º lugar. Então olha só como é o rendimento de um técnico, quando o cara dá um padrão para a equipe. Então, para mim, o grande segredo é esse. Eu acho que se você tem um bom time e você quer títulos, garanta a base. A base é o brasileiro. Vá brigar até o fim no brasileiro, pelo menos com Libertadores, alguma coisa que lhe dê um ânimo, um extra, para depois você, na hora de comer o filé mignon, você tá preparado e ter valorizado aquilo que você tem disputado de obrigatoriedade, que é o Campeonato Nacional. Chegamos à conclusão, então, que o Flamengo vem com força máxima, time completo para o Fla-Flu e também na quarta-feira para o jogo diante do Grêmio. Tem aquelas dúvidas, será que o Arrascaeta vai jogar mesmo? Já sai jogando, o Rafinha vem com a máscara, vem sem máscara. O Rafinha tem as dúvidas, o Felipe Luiz acredito que deva estar em campo também, mas é um Flamengo que tem esse Fla-Flu amanhã. O Fluminense, por outro lado, a informação é que o João Pedro deve ser barrado com o Wellington Ney voltando ao time titular. Já que a gente está falando e a gente vai analisar o Fluminense também, vamos colocar aqui na tela do Rodada Fox as prováveis escalações de Flamengo e Fluminense para a gente fazer uma análise mais aprofundada. Lembrando que o Fluminense perdeu em casa para o Atlético Paranaense, vaias para Paulo Henrique Ganso, é um Fluminense que já teve troca de treinador, né? Já teve Fernando Diniz, passou com Oswaldo de Oliveira, agora o Marcão aí, aparentemente efetivado até o fim do ano, né? Falta pouco para terminar o ano, mas futebol brasileiro a gente nunca sabe, de repente perde 2, 3 seguidas, o Marcão não serve mais, tem que trazer outro para resolver os problemas do Fluminense. Temos os campinhos, as escalações? Vamos lá, começando com o Flamengo então. Provável escalação rubro-negra para o clássico de amanhã: Diego Alves, João Lucas, Rodrigo Caio, Pablo Mari e René, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Reinier, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável Flamengo. Vamos ver o Fluminense? Que aí a gente começa falando um pouco mais do Fluminense, depois a gente volta para o líder do Campeonato Brasileiro. Fluminense, olha aí, o provável, hein? Com Muriel, Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique. O Frazan que fez um gol ali no meio de semana, ficou emocionado, mas não evitou a derrota do Fluminense. Ganso, o Alan, né? O Daniel, Nenê, Wellington Ney e Johnny Gonzalez. Está aí o provável Fluminense, Felipe Facincani. O Ganso mais 10, né? Esse é o erro do Fluminense. Deram pro Ganso... Tá na hora do Ganso ir pro banco de reservas? Faz tempo. Tá enganando, né? Hoje no meio campo pro Fluminense, com todo o respeito. Não tá jogando nada, tá falando mais do que deve, tá criando intriga e tá deixando o time, sabe, sem aquela confiança, sem até respaldo dentro de campo. O Marcão, se ele quiser ser um técnico de sucesso, ele precisa, numa hora dessa, sentar no jogador e ter a percepção de que o cara tá, naquele momento, numa má fase absurda. E também dar uma freada, né? Porque a história do... O grande problema é que teve toda aquela confusão envolvendo o Ganso e o Oswaldo de Oliveira. Saiu por cima, né? E o Ganso ofendeu o técnico na frente de todo mundo, falando palavrões, etc. e tal. E no jogo seguinte, o técnico demitido e o Ganso capitão. Isso é um absurdo. Como que o Marcão chega agora e tira o Ganso do time? Não, pra mim não faz o menor sentido e eu acho que deveria fazer, né? Pela percepção, pelo que a torcida tem enxergado. O torcedor também não é burro, Abel. Vaiou o Ganso. O torcedor sabe quando o cara não tá bem. A gente tem que parar com essa história de que a torcida só torce. Não, o torcedor tem leitura de jogo, o cara acompanha o time, o cara sabe. O torcedor do Fluminense hoje não aguenta mais o Ganso em campo, tá se arrastando. Não corre, não marca, não ajuda. Só quer a bola no pé e quando chega a bola no pé não resolve absolutamente nada. Por que sacrificar o menino, João Pedro? Porque ele tá vendido pro Watford, etc. É um garoto, bom jogador, sabe, quer mostrar serviço, tem interesse em crescer na carreira, até para chegar no clube dele com mais rodagem, com mais maturidade. Então você traz o Nenê por dentro e abre a trinca de frente, o Wellington Ney, o João Pedro e o Johnny Gonzalez, faz um time rápido. Tiraria o Ganso e deixaria o... Claro, sim, não tenha dúvida. É o Alan de volante ali no meio campo, junto com o Nenê, para fazer a armação das jogadas, e o Daniel na contenção. E ali você coloca os 3 meninos na frente. 3 bases rápidas, o Wellington Ney pode jogar por uma ponta, o Johnny Gonzalez já jogou por dentro no Barranquilla, pode fazer essa função, assim como o João Pedro. Então, sabe, uma troca de posição, fazer um ataque que confunda o setor defensivo do Flamengo. Os 3 jogadores têm características de movimentação. Então, se o Fluminense entrar com um ataque para confundir,
a movimentação e a zaga do Flamengo, pode ser uma tentativa de você surpreender no final da partida, acho complicado, mas dá para fazer isso, não é impossível sonhar, né? O futebol te permite qualquer objetivo. Agora, se você entra já com a previsibilidade de um jogador que não rende, que não faz questão de render e que, além de tudo, está por cima da carne seca e dormindo na confiança, sabe, no mimo da diretoria, o Ganso é um jogador extremamente mimado, que é isso. As pessoas falam do Neymar, etc e tal, mas a gente tem um cara aqui que é um exemplo hoje de um atleta que é tratado a pão de ló. Não pode ser assim. Cadê o profissionalismo? Cadê a entrega? Cadê o respeito, a educação? Um jogador desse, pra mim, que comete um ato de indisciplina grave, de falta de educação, de falta de respeito com o técnico, com o superior, sabe? Não pode ser premiado com tarja de capitão e com vaga cativa na equipe. De forma alguma, só prejudica o elenco. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro? Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando à 27ª rodada da competição, já em andamento Fortaleza e Grêmio, e a gente tem aí o Flamengo numa liderança de 61 pontos ganhos, olha aí, 8 pontos a mais que o Palmeiras, seguido pelo Santos e o Corinthians, 44 pontos. São Paulo, 43, Grêmio e Bahia, 41, depois o Internacional, 39, 37 o Goiás e o Atlético Paranaense com 35 pontos ganhos. Essa é a primeira parte da tabela do campeonato. Ainda não estão sendo computados os pontos do Fortaleza. Fortaleza vai vencendo o Grêmio. Contrário, o Grêmio. Não, virou? Já virou? Pô, então virou, tá... não demos o F5 aí, desculpa. Intervalo. Que bom. Atualizando. Desculpa, torcedor do Fortaleza, pelo amor de Deus, desculpa. A gente tá sem aqui, ó. 2-1 de virada, mas está no intervalo ainda, não terminou. Vasco 11º, 34 pontos ganhos, o Galo com 32, amanhã tem Atlético Mineiro e Santos, hein? Jogão, a gente fala dele daqui a pouquinho. Botafogo com 30, Fluminense 29 em 14º, Fortaleza 28. Olha só, o Fluminense está a quantos pontos? A 3 pontos apenas da zona do rebaixamento, né? Então a importância, obviamente, desse jogo, de todas as rodadas até o final. O Fluminense ainda não escapou desse fantasma do rebaixamento. Fortaleza... Do Atlético para baixo, para mim, se o Fortaleza... Desculpa, Facincani, mas se o Fortaleza vencer... Empurra muita gente. Ele vai a 31. Já passa o Fluminense, fica só o CSA entre o Fluminense... e tem o Botafogo também. E tem o Ceará ali, ele passa também, o Botafogo também, Ele né? passa o Botafogo. Passa o Botafogo. Ele empurra todo mundo para baixo, ó. Exatamente. Então o Ceará com 26, mesma pontuação do CSA. O Cruzeiro 25, 17 o Avaí, 16 a Chapecoense. Essa é a classificação até agora do Campeonato Brasileiro. Bom, falávamos do Fla-Flu, então só para completar, Paulo Henrique Ganso, na sua opinião, né? E na opinião, eu acho que de boa parte da torcida do Fluminense mereceria um banco de reservas. Ninguém discute aqui, eu acho que a gente enxerga um pouquinho. Sim. Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a começarem seu negócio online e ganhar dinheiro pela internet de verdade. Você quer aprender comigo e mudar a sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar o meu método para você copiar e colar e começar a ganhar muito dinheiro.